Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. E agora é hora dela, Lia Bock. Já está aqui com a gente, Sidney. Tudo bem, Lia? Bom dia! Bom dia! Eu gosto do tema surpresa. Qual é o tema de hoje? Diz pra mim, diz pra nós. Conta pra gente. Hoje nós vamos na toada de todo o resto aí da imprensa e vamos falar de eleições americanas. Poxa, assunto inédito, hein? Isso que eu gosto, hein? Mas a gente vai falar do ponto de vista das redes sociais, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o poder e a função dessas redes que apareceu aí nas eleições americanas. Isso porque o Twitter marcou 38% das postagens do Trump nos últimos dias como contestáveis. E o Facebook também excluiu um grupo com mais de 360 mil membros de apoiadores do presidente Trump por estarem distribuindo informações falsas, né, de fraude eleitoral. E daí vem aquela pergunta: será que as redes devem filtrar ou moderar as informações? Bom, algo já mudou. Só da gente estar conversando nesses termos, a gente já vê uma diferença bem grande do que aconteceu no passado, né? Em eleições passadas, em diversos países, Brasil, na África, tem vários exemplos, o Brexit, porque essas empresas estão sendo cobradas e responsabilizadas, que foi uma coisa que não aconteceu antes. Mas claro que essa é uma contestação polêmica, porque ela envolve uma decisão editorial. E tem gente que questiona isso, que acha que as redes deveriam ser ali um espaço livre, aberto para quem quiser falar o que quiser e distribuir, enfim, como se fosse uma praça pública. Mas acontece que as redes sociais não são uma praça pública, né? Essas redes têm dono, são poucos donos, né? Assim, não é que a gente tem um monte de redes sociais e isso é espalhado e cada uma tem seu modo. Não, a gente tem pouquíssimas. Duas delas, por exemplo, que é o Instagram e o Facebook, tem o mesmo dono, né? Então isso faz com que a discussão ela fique um pouco mais complexa. E a gente já viu que a gente já tem dados, informações muito bem documentados de que as redes sociais favoreceram a ascensão de líderes autoritários e populistas. E isso está super documentado. Então, o que a gente está vendo agora? Essas redes agindo, fazendo diferente do que elas fizeram antes. E aí a gente entra num assunto que é muito curioso e muito difícil de compreender, né? Que é o algoritmo. Que ele é uma coisa, assim, muita gente até fala que a expressão inteligência artificial, alguns especialistas já têm dito que essa expressão ela é enganosa, porque ela dá a sensação de que é alguma coisa que anda sozinha, que não tem regulação, que não tem nada por trás, e não é verdade, né? Ela tem um modus operandi, ela tem uma forma como ela anda, ela tem um jeito de atuar. Ela foi construída para andar daquela maneira, né? Então, ou seja, ela não é uma coisa aleatória, ela não é sozinha, digamos, né? E isso é muito importante para a gente entender como essas edições manuais, que é o que fez o Twitter, por exemplo, com o Trump, elas são importantes. Porque os algoritmos, do jeito que eles foram desenhados, eles estão favorecendo aquilo que a gente diz, né, do bairrismo. Você só vê o que te interessa, só vê o que tem a ver com você, as pessoas vão se inflamando, se excitando, achando que aquilo é a verdade absoluta e elas não têm a contestação. Qual é a diferença do jornal, por exemplo, aqui do nosso programa, né, da CNN como um todo? A gente não fala só o que as pessoas querem ouvir. A gente fala, um dia elas concordam com a gente, era o que elas queriam ouvir, no dia seguinte elas discordam da gente e elas veem uma visão que era diferente. Senão se torna só uma bolha, né, Lia? Uma bolha, exato, que nem você falou agora há pouco, que limita a nossa visão para as outras coisas, né? Exatamente. Ela vai criando uma bolha que só vai mostrando aquilo que a gente quer. Então a gente vai ficando sem uma visão mais complexa do mundo, né? E aí é que entra essa edição manual,
né, o que foi feito aí pelo Facebook, pelo Twitter, que é, e aí você fala, é editorial? Sim, é editorial e é bom que seja, né, porque são essas redes se responsabilizando pelo que está sendo dito ali na casa delas. Elas não são uma praça pública, elas estão mais para um ambiente privado, uma casa de alguém. Mas, Lia, enquanto você falava, é evidente que qualquer pessoa sensata não vai achar que está certo informações falsas, distorcidas, dados não comprovados, acusações que beiram crime ou que são, às vezes, até criminosas. Então, é preciso que a plataforma, evidentemente, crie parâmetros, que é o que eles mais ou menos defendem. A outra coisa é você permitir que estas instituições privadas, essas empresas privadas ajam como instituições, porque aqui mesmo no Brasil, o Twitter já retirou postagens do presidente da República, aí nos Estados Unidos também, você lembrou muito bem, citando o Trump. Então, eu acho que é preciso também regulamentar um pouco isso, porque senão nós teremos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e as redes sociais. Exatamente. E é por isso que está sendo super discutido hoje, né? Então, esse é um assunto que a gente vai falar muito ainda e que a gente precisa investigar, a gente precisa ir atrás, ler gente que está falando sobre esse assunto. Eu li, por exemplo, um professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, chamado André Lemos, que tem um artigo super interessante sobre a economia da atenção, como se a gente fosse economizar na atenção, então a gente só vai vendo o que nos interessa, né? E essa economia ela é prejudicial para nós. Por isso a gente tem que se informar, pesquisar e mais, ir atrás de quem está, de fato, olhando para isso com um olhar crítico e, claro, pensando num design ético para essas empresas e para esses algoritmos. Isso é fundamental. Olha, só como curiosidade, Lia, para arrematar nossa conversa, o tweet do presidente Trump, feito ontem, pedindo que a contagem dos votos fosse interrompidas, chegou a 116.500 retuitadas, 299 mil comentários, no primeiro momento, viu? E 709 mil curtidas. Então, estamos falando algo de altíssima dimensão. Nós vamos já para o intervalo, mas fica só um registro aqui mais comprovado, né, do que você está dizendo, Lia. Exatamente. Um bom final de semana a todos. Valeu, Lia. Até mais.